Beth Emhoff faz uma viagem de negócios para Hong Kong com uma escala em Chicago, onde encontra um ex-amante. 2 dias depois de voltar para casa, nos subúrbios de Minneapolis, ela desmaia e tem convulsões. Seu marido, Mitch Emhoff, a leva para o hospital, mas ela morre por uma causa desconhecida. Ele volta para casa e descobre que seu enteado Clark também morreu, aparentemente pelo mesmo motivo. Mitch é isolado, mas é considerado imune. Ele é libertado e volta para casa com sua filha adolescente Jory. Outros casos da doença misteriosa surgem em Chicago, Hong Kong, Tóquio e Londres. Em Atlanta, representantes do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos se reúnem com o Dr. Alice Cheever, dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças, CDC, e expressam temores de que a doença seja uma arma biológica destinada a causar terror no fim de semana de Ação de Graças. Cheever envia a doutora Erin Mears, oficial do Serviço de Inteligência Epidêmica, para investigar em Minneapolis. A doutora Mears rastreia a origem do surto chegando até Beth. Ela negocia com o poder público local, que reluta em comprometer recursos para uma resposta de saúde pública. Em Hong Kong, a epidemiologista da OMS, doutora Leonora Orantes, e as autoridades de saúde pública procuram filmagens onde Beth aparece em um cassino junto aos primeiros casos de Hong Kong, Tóquio e Londres e a identificam como a paciente 0. O funcionário do governo Sun Feng sequestra a doutora Orantes para obter doses de uma futura vacina para sua aldeia. Enquanto isso, em Minneapolis, a doutora Mears contrai a doença e morre. À medida que o novo vírus se espalha, várias cidades são colocadas em quarentena e saques e violência eclodem. No CDC, a doutora Ellie Hextall determina que o vírus desconhecido é uma mistura de material genético de vírus transmitidos por porcos e morcegos. O CDC tenta trabalhar em uma cura, mas os cientistas não conseguem uma cultura de células na qual cultivar o recém-identificado vírus MEV1. O professor Ian Sussman, da Universidade da Califórnia, em São Francisco, viola as ordens do Dr. Cheever, que tinha mandado destruir suas amostras, e consegue cultivar o MEV1 usando células de morcego. A doutora Hextall usa a inovação para começar a trabalhar em uma vacina. Outros cientistas determinam que o vírus é transmitido por fômites, com um número básico de reprodução, R0, de 4, quando o vírus sofre mutação. Eles projetam que 1 em cada 12 pessoas no mundo será infectada, com uma taxa de mortalidade de 25 a 30%. O teórico da conspiração Alan Krumwiede publica vídeos sobre o vírus em seu blog. Em um vídeo, ele afirma que se curou do vírus usando uma cura homeopática derivada da forsythia. As pessoas que procuram forsythia atacam farmácias e lutam pelo medicamento. Durante uma entrevista na televisão, Krumwiede revela que o Dr. Cheever informou secretamente a amigos e familiares para que deixassem Chicago antes da cidade entrar em quarentena, e ele é informado depois que será investigado. Mais tarde, Krumwiede, tendo fingido sua doença para aumentar as vendas de forsythia, é preso por conspiração e fraude. Usando um vírus atenuado, a doutora Hextall identifica uma possível vacina. Para reduzir o tempo que levaria para obter o consentimento informado dos pacientes infectados, Hextall se inocula com a vacina experimental e visita seu pai infectado. Ela não contrai a doença e a vacina é declarada um sucesso. O governo o oferece as vacinas por loteria, com base na data de nascimento. A essa altura, o número de mortos chegou a 2,5 milhões nos Estados Unidos e 26 milhões em todo o mundo. Meses depois de ser sequestrada, a doutora Orantes se afeiçoou aos moradores da vila
E vacina recém-criada é fornecida por funcionários da OMS em troca da liberdade dela. Ao descobrir que as vacinas dadas à vila eram placebos, ela corre para avisá-los. Finalmente, em um flashback, um trator da empresa em que Betty trabalhava derruba 2 palmeiras em uma floresta tropical na China, perturbando alguns morcegos que aí se abrigavam. Um desses morcegos resolve se alimentar numa bananeira. Esse morcego encontra abrigo em uma fazenda de porcos e deixa cair um pedaço da banana da qual se alimentava, e esta é comida por um porco. O porco é abatido e preparado por um chefe de um restaurante que aperta a mão de Beth após apenas limpar grosseiramente as mãos no avental, transmitindo o vírus para ela e revelando o início da pandemia. Contágio estreou no 603º Festival Internacional de Cinema de Veneza, na Itália, em 3 de setembro de 2011, e foi lançado em 9 de setembro nos Estados Unidos, de outubro em Portugal e 28 de outubro no Brasil. Comercialmente, o filme arrecadou US$135 milhões, tendo tido um orçamento de produção de US$60 milhões. Foi elogiado pelos críticos por sua narrativa e performances. Também foi bem recebido pelos cientistas, que elogiaram sua precisão. O filme voltou a ganhar grande popularidade no início de 2020 com o avanço da pandemia C-19. Quando um filme de 2011 se torna a obra obrigatória e uma das mais relevantes de 2020. Contágio é aquele conhecido sleeper hit que passa despercebido quando é lançado e demora anos para conquistar o sucesso. Atualmente é um dos mais baixados e pesquisados. Isso porque notou-se as semelhanças do longa com o que vivemos nos dias de hoje com o surto do coronavírus. É brilhante quando paramos para analisar como um produto de quase 10 anos atrás conseguiu desenhar com tamanha precisão e realismo o caminhar da humanidade diante de uma pandemia. De fato, tem muito mais impacto neste tempo, justamente porque olhamos para a tela e compreendemos tudo o que ele estava tentando nos dizer. Mas só agora fomos capazes de entender. O roteiro, que teve mais de 30 versões antes da entrega final, contou com a importante consultoria de estudiosos, jornalistas e epidemiologistas. Tudo isso para que conseguissem construir a expansão de um surto sem os exageros e fantasias de Hollywood. Assim como o SARS-CoV-2, o vírus do Covid-19, o vírus fictício MEV-1, descrito no filme, tem explicação científica e extremamente plausível. A trama se inicia com a personagem de Gwyneth Paltrow, que ao retornar de uma viagem a Hong Kong, dissemina uma doença viral e que em pouquíssimo tempo infecta centenas de pessoas em diversos países. Os sintomas são muito parecidos com os de uma gripe, mas a morte é fatal. A partir deste ponto, o longa tenta investigar os passos anteriores desta paciente zero e compreender a origem do vírus, ao mesmo tempo em que cientistas e profissionais da saúde correm contra o tempo para pesquisarem e desenvolverem uma vacina capaz de salvar a população. Ainda temos a presença das autoridades que precisam encontrar soluções em um curto prazo para como a humanidade precisa agir diante do caos que se instaurou, além do olhar da mídia e todas as interpretações que ela tem sobre o caso. Chega a ser bizarro e assustador as semelhanças com o que vivemos hoje. É chocante ver como o roteiro consegue ser tão preciso e tão perto da realidade. Compreende com inteligência todos os aspectos que envolvem uma crise como esta, entregando muito mais que um entretenimento, mas um estudo de sociedade. Vai muito além do que simplesmente mostrar a trajetória de uma infecção. Revela como isso afeta o governo, aqueles que trabalham com saúde e principalmente como afeta a vida das pessoas comuns. Com o pânico, o vírus será o menor de nossos problemas, diz uma cientista em certo momento. Contágio é muito sobre
Como o medo se expande com mais rapidez e eficácia que qualquer doença. O surto, a paranoia, a incerteza do amanhã. Mais do que a crise dos supermercados e a ausência de tudo aquilo que consideramos básicos para nossa sobrevivência, o filme investiga a crise psicológica que nasce na população e os efeitos colaterais do confinamento. Dirigido por Steven Soderbergh, Contágio é narrado por uma perspectiva bem ampla, sem se apegar a personagens ou nas atuações, ainda que conte com um elenco de peso. Matt Damon, Kate Winslet, Jude Law, Lawrence Fishburne e Marion Cotillard passam na tela como meros coadjuvantes. O texto está mais interessado na situação como um todo e não, especificamente, na experiência pessoal de cada um. Talvez isso frustre porque não há como ter empatia a nada. Não há indivíduos para nos preocupar e nem histórias que nos apegamos. No entanto, isso não impede do filme ter seu impacto e sua relevância enquanto cinema. Pelo contrário, Soderbergh e sua produção encontram o tom perfeito e criam uma atmosfera tensa, fria e angustiante, digno de uma ótima ficção científica apocalíptica. É compreensível do porquê Contágio ter se tornado tão relevante dos dias de hoje, e isso só prova a imensa qualidade da produção. É brilhante quando o cinema tem, no meio de sua fantasia, o poder de ver o futuro com clareza. O filme se torna importante e poderoso quando, enfim, vivemos este futuro, e, de fato, ele estava certo sobre muitas coisas. Ainda que a obra incite nossa paranoia, não deixa de nos entregar também um voto de confiança, de otimismo. Mais do que entender a ciência e os efeitos de um surto, o longa entende o poder do contato, aquele abraço, aquele aperto de mão. Isto é básico para a humanidade e vamos lutar para que isso continue existindo. Ficamos por aqui. Curta e comente. Inscreva-se no canal.